Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados, como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e o matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos na manhã de sexta-feira e nós queremos olhar o Evangelho meditando as principais palavras de espiritualidade. Então, Jesus está enviando os discípulos em um mundo violento, em um mundo que rejeita os discípulos. Jesus está preparando-os para a missão, para a rejeição. Então tem duas palavras de Jesus importantes para vencer a provação. Primeiro, Jesus ajuda os discípulos a entender que eles não estarão sozinhos, que serão inspirados, fortalecidos, ungidos pelo Espírito Santo. É o Espírito do Pai que falará em vós. Irmãos e irmãs, é necessário rezar, clamar ao Espírito, renovar a presença do Espírito em nós, na nossa vida, para que o Espírito Santo inspire as nossas palavras. Sobretudo quando você tiver diálogos difíceis, peça a graça do Espírito Santo e ele te iluminará como iluminou os discípulos e ilumina sempre a igreja. Segunda frase de Jesus para nos ajudar a vencer a tribulação, a perseguição, é um convite à perseverança. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. A vida do cristão é uma vida de caminho e de perseverança. Muitos caminhos têm adversidades, dificuldades, e é o caminho estreito, difícil de ser percorrido que conduz ao céu. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, ela que se consagrou a Deus e vai viver em pureza toda a sua vida. Ela vive com pureza, guardando a virgindade consagrada a Deus e vive também na caridade aos pobres. Santa Paulina do Coração Agonizante de Cristo, ela vai viver de 1865 a 1942. Nasceu em Trento, na Itália, batizada com o nome de Amabile Lucia. Junto com sua família, ainda muito jovem, emigrou para o Brasil,
residindo em Nova Trento, Santa Catarina. Amable, com a permissão do pai, construiu um casebre onde se dedicava à oração e ao cuidado dos mais necessitados. Fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, trocando o nome para Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela faleceu na Casa Geral de sua congregação em São Paulo, no dia 9 de julho de 1942. Foi beatificada em 1991 e canonizada em 2002 por São João Paulo II. Que a Madre Paulina possa interceder pela Igreja no Brasil, que ela interceda pela minha família e pela sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.